de si, apresente-se para a pessoa que está a assistir este vídeo neste momento. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que a pessoa estiver a ver este vídeo. Conforme Jacinto dizia, meu nome é Dionísio Agostinho Benias. Amavelmente gosto de ser acarinhado por Benias, o meu apelido. Sou esse jovem comum que teve um pouco de tudo que um jovem comum moçambicano tem. Benias, o esforço, persistência e a vontade são capazes de mudar a vida de alguém, pois não? Olha, Jacinto, veja que nas alcunhas de futebol cheguei até a ostentar uma alcunha boa vontade. Boa vontade. Boa vontade. Boa vontade? Porque boa vontade. Olha, nem todos temos as habilidades que um Messi tem, que um Cristiano Ronaldo tem. Exatamente. Mas a persistência fez de mim um amante de futebol, um praticante de futebol, e com muita insistência e muita vontade eu fui tendo um toque ali. Então, queres me dizer que eras um Cristiano Ronaldo? Ah, não! sem essa, porque amanhã já vão alguns spots nos blogs defamar ou então fazer piada, zombar da minha pessoa. Não, em nenhum momento. Mas tudo bem. Falaste de esforço e alcunha que tu tiveste lá no futebol. Podes me dar um resumo em 2 minutos de como é que foi a sua infância? Uma infância com um pouco de tudo. Vida doce, sim, vida amarga, vida dura, sim. Um pouco de tudo. Mas o que é vida dura, vida amarga e vida doce por último? Vida amarga é um episódio que não gosto muito de recordar. A separação dos meus pais. Okay. Eu sou uma criança que fui até mais acarinhado pelos meus irmãos mais velhos, porque dentre eles eu é que fiquei mais afetado com isto, porque os meus pais se separaram numa fase em que ainda era muito criança. Okay. Tinha pouca idade. Quantos anos? Não recordo ao certo, mas não podia ter 2 anos. Então foi uma coisa dura para mim, e olhando para o que eu sou hoje, e perspectivar o que podia ter sido se tivesse crescido junto com os meus pais, eu acho que a vida me foi um bocadinho difícil por isso. Mas nem com isso, se eu digo a partes doces desta vida, que também aprendi muito do meu pai, que é a pessoa com quem cresci. Sou o homem que sou hoje, capaz de enfrentar os desafios da vida graças a esta educação, passa a expressão, a educação samoriana que eu tive. Então meu pai sempre ensinou-me a batalhar e não ter as coisas de ânimo leve. A separação dos seus pais foi quando tinhas 2 anos, mas na fase crescida chegou a ter detalhes por que razões isso aconteceu? Jacinto, olha, que eu até recomendo que ninguém procure saber motivos de separações dos seus pais. É a pior coisa, é a pior loucura. É a única coisa que não deves saber para seres uma pessoa íntegra e cheia de paz dentro de si. Eu nunca procurei saber porque é que se separaram. Uma e outra pessoa procura especular, mas sempre que há esta tendência de trazer isto à tona, eu desvio da conversa, porque não me interessa saber. E qual teria sido o impacto dessas especulações todas para a sua vida? Provavelmente eras adolescente quando começaste a ouvir essas coisas. Exato. Como qualquer adolescente, vem aquela fase de rebeldia. Eu cresci com madrasta. Bom, tu começas a ver que esta mãe com quem vives não é sua mãe, porque as pessoas já te disseram que esta não é sua mãe é esta, é aquela. Então não acho saudável para ninguém. Para uma boa convivência é preciso, como é que diria, poupar os adolescentes, neste caso, desta parte. Dessas informações, exatamente, porque não tem a capacidade suficientemente madura para digerir esta informação.
Então, sempre que encontra isto, encontra rebeldia, encontra frustração, encontra uma série de comportamentos que não agradam à sociedade. Muito bem. 2 anos, os seus pais se separam. Entretanto, chega uma altura em que há necessidade de você ter que se abrir ao mundo, começar a ir à escola, entre outras coisas. Com pais separados e provavelmente numa altura difícil, estamos a falar, tu és dos anos 80. Exatamente. Estamos a falar já no princípio dos anos 90. Na altura em que a vida era negra, digamos, difícil, Moçambique, o contexto em si. Como é que foi esse processo, ter que ir à escola, pais separados, vida difícil, tendo em conta o contexto? A priori, ir à escola já vem como um vício, que cresço num ambiente que os meus irmãos mais velhos já iam à escola. Eu, muito antes de atingir a idade de ir à escola, já tinha este anseio, quando é que chega a minha vez de sair, dizer que vou à escola? Porque, na verdade, é aquele dia a dia dos seus irmãos, dos seus vizinhos que sempre saem, vão à escola, sempre comentam professor, isto, mas aquilo. Tu não sabes o que é professor, o que é escola efetivamente. Quando das por si, tens esta oportunidade de ir à escola, olha, abracei com grande felicidade. Chegaste a ficar na rua? Fiquei. Quantas vezes? Eu fiquei muito na rua, tanto que no meu primeiro ano foi um ano difícil, porque quando vou à escola, a minha ideia de escola era aquela coisa, ir brincar com amigos, lanchar, depois voltar para casa, de que há deveres e obrigações na escola, foi um choque. Então, aquele choque de passar de uma sala, olha, porque estamos a falar de uma altura em que a escola dava apurada como um método de correção. Passas numa sala, vejo um aluno está a levar apurada. E aquilo criou uma certa intimou-me, deixou-me preocupado. Olha, se chegar a minha vez de levar apurada, será que eu vou suportar? Então, em algumas vezes eu mesmo fugi da escola, fiquei na rua. Aí que até uma professora que era amiga da família teve informação que eu não estava a assistir às aulas, foi ter com o meu pai. O meu pai é aquele que não deve saber nada de errado do meu lado, então logo tomava as medidas corretivas. Então, quais são essas medidas corretivas? Eu levei apurada. Eu levei apurada até eu dizer sim. A melhor coisa é obedecer. Então assim eu obedeci, frequentei a minha primeira classe, por sorte transitei, e em termos de assimilação de matéria tive esta sorte de assimilar facilmente a matéria, mas aquela intimidade com a escola, aceitar aquela realidade de escola é que era difícil, mas enfim. Qual era a gestão que você fazia numa altura em que veio à escola, entretanto lá em casa a pessoa que devia te receber era a sua madrasta? Como é que era esse processo? Será que era fácil para ti? Provavelmente já sabia que era realmente sua madrasta. E da escola saías lá com medos, porque pronto, qualquer asneira era apurada, em casa também qualquer era apurada. Qual era a gestão dos seus assuntos naquela altura? Bom, toda criança tranquila tem este lado de prever os ambientes. Quando há este lado de prever ambientes, tu procuras, na verdade, evitar aquilo que te faz levar apurado. Então, mais cedo descobri o que é que devia fazer para evitar levar apurado. Isso é um bom sinal, um bom gesto. Provavelmente a pessoa que esteja a ver esse vídeo lá em casa já pode estar a ver que realmente há necessidade de se evitar situações que possam nos prejudicar. Exatamente. Como aqui já está a dizer. Mas quais foram os marcos mais importantes no intervalo da primeira classe até a 7ª classe na escola, no que diz respeito ao aprendizado e a vida social em casa? Ok. Bom, eu acho que a convivência foi melhorando. Foi melhorando na medida em que todo pai se orgulha quando o seu filho traz bons resultados de escola. Sim. Então fui cada dia recebendo elogios da parte dos meus pais.
Isso me ajudou muito também a desanuviar aquele estresse de que escola é apurada, de que casa é apurada. Então fomos tendo uma vida normal e foi assim. De uma forma resumida, você foi crescendo. Exatamente. Voltando ao contexto socioeconômico do país, eu queria te fazer uma pergunta que faria para qualquer um, na verdade, que viveu alturas em que o país acabava de sair da guerra civil e entrava num outro modelo de governação, a democracia, e também as dificuldades econômicas eram bem patentes, todas as famílias tinham crises financeiras, econômicas, etc. Pinias, chegaste a fazer alguma coisa, alguma atividade extra para ajudar o seu pai naquela altura, no intervalo dos estudos, da primeira até a sétima classe? Para ajudar como tal, diria eu que não, porque por sorte o meu pai na altura era motorista da Petromoc. Era uma empresa que minimamente tinha condições apalpáveis para uma família média. Não foi exatamente para ajudar o meu pai, mas ele cultivou isto que para ter um brinquedo, para ter os seus agrados, precisas fazer algo que a família reconheça que esta é uma pessoa empenhada. No entanto, lá em casa nós tínhamos uma oficina de serralharia, a qual praticava com o meu primo. Nós fazíamos e os ganhos eram mais para mim do que para ajudar a família. Dou graças a Deus que não fui de muita necessidade de trabalhar pela família, mas sim foi uma forma de ensinamento que eu tive. Com quantos anos é que começou a brincar com a serralharia? Com a serralharia. Esta aqui é a profissão da casa, que quase todo mundo pratica a serralharia. Eu já com 8 anos já mexia. Eu recordo que a primeira obra que eu fiz de serralharia foi um carrinho de varão, sim, de ferro. Eu fiz isso acho que com 10 anos, uma coisa assim. Com 10 anos já eras um serralheiro de mão cheia? Digamos que já era muito curioso. Porque aos 9 quase explodia a máquina. A serralheria tem um sistema de usar a máquina. Não podes encostar tanto ao objeto a soldar, que aquilo cria um choque, exatamente. Aquilo o chamam de eletrodo, aquele ferro que se monta no alicate para soldar. Aquilo tem um pó químico e tem um varão. Tudo bem. Era serralheiro aos 10 anos? Já fazia alguns objetos que de alguma forma ajudavam nas brincadeiras e conseguia alguma renda para as suas necessidades pessoais. Exato. Mas você já tinha algum sonho nessa altura? Bom, nessa altura nós estamos a falar de crianças inocentes. Sim. Que quando perguntas qual é o sonho, é normal dizer que o meu sonho é ser
para as outras crianças pensarem que é taxativamente assim. É um pensar do momento, porque se calhar a minha mãe mesmo, se estivesse, teria esta dificuldade de dar. Dizia um meu cunhado em conversa que aquele que te cria, aquele que te cuida, não é boa pessoa. Aquele que está distante é que é boa pessoa. Porque, por exemplo, ele chegou até a dar exemplo de é mandado para o mercado, por exemplo. Porventura se cruza com a sua mãe biológica e pergunta onde é que vais. Não, mandaram-me para o mercado. E é bem capaz de dizer, mas a esta hora te mandam para o mercado. Meu filho, estás a sofrer. Então, a pessoa que te cria, na verdade, tu olhas como se estivesse a te castigar. Sim. Mas eu, olhando para o que eu sou hoje, eu sinto que aquelas pessoas estavam a me ajudar. Okay. E eu acho que a mesma educação que eu tive daria aos meus filhos, recomenda-se. E diante dessas dificuldades, embora não sejam tantas, chegou em algum momento a fazer algo que considera fora de lei? Sim. O quê? Uma delas, eu recordo na altura, antes do segundo grau, eu cheguei a fugir da casa do meu pai para ver com a minha mãe. Saí eu e a minha irmã mais velha. Nessa altura, o meu irmão mais velho já tinha falecido, porque nós éramos três do casamento do meu pai e minha mãe. O meu irmão faleceu aos 12 anos, por aí. Foi um choque. Minha mãe, na altura, estava a viver com o meu irmão. O meu irmão era asmático. Dada a altura, o meu pai resgatou o meu irmão mais velho, veio viver conosco. Depois daquelas crises de asma, numa dessas vezes, caiu na casa de banho, estava a tomar banho e faleceu. Então, aquilo foi um choque. Primeiro estava com a minha mãe, é como quem diz, olha, esteve a viver com a mãe, estava tudo bem, voltou para a casa do pai, para estar aquela coisa. Foi um choque. E foram meses depois, eu e minha irmã, causa mesmo desta história de convivência com madrasta, porque nós até na tal altura levávamos porrada. Minha irmã foi a primeira a sair, foi para a casa da minha mãe. Vivia na zona do Inhagói, mas o Inhagói é aquele precário, próximo a 2M, uma zona com um terreno, com um lençol freático muito próximo. É uma zona, bastou chover um bocadinho, era uma confusão. É uma zona de muito mosquito. Eu recordo, se eu já tive malária de verdade, eu sentir que estou doente, foi nessa altura que eu estava lá. Fomos viver com minha mãe e éramos obrigados a apanhar transporte para ir à escola, que era distante, vir para o Infulene, sair do Inhagói para o Infulene era distante. Então, foram os tais momentos difíceis da minha vida. Mas o que considera fora de lei dentro disso? Fora de lei porque nós não despedimos. E qual foi a reação do pai? Ele ficou chateado, foi atrás. Na altura nós ainda estávamos com aquela raiva, recusamos de voltar. Um tio do meu pai é que convenceu a minha mãe. É verdade que ela na altura estava a trabalhar, mas olhando para o que é o padrão de vida que o nosso pai oferecia e para o poder de compra dela naquela altura era precário, mas nós nem com isso não olhávamos para aquela vida de luxo que quase tínhamos, mas olhando para o que é a paz de espírito, aquela alegria de ser uma criança que não precisa exatamente levar porrada para ser corrigido, não precisa ser trancado para não ser como as outras crianças que são fora da lei. Levaste muita porrada com a madrasta? Eu levei muita porrada, mas a minha consciência de espírito me recomenda a perdoar tudo que eu passei. E de lá para cá, sempre perdoei. Qual é a tua relação com ela atualmente? Mãe. É mãe dos meus irmãos, que eu tenho carinho por eles.
E o melhor carinho que eu posso mesmo dar a eles é gostar da mãe deles. Essa é a parte boa da história, né? Houve a parte em que ela tentava corrigir de alguma forma, embora não usasse o método correto, mas atualmente você agora chama como mãe. Fugiu para a casa da mãe biológica, que não podia dar as mesmas condições em que se encontrava na casa do pai. A pergunta é, como é que foi ter que estudar numa escola distante da casa onde mora e numa condição em que haviam dificuldades econômicas? Foi difícil, foi muito difícil, porque não só as dificuldades econômicas, também era a dificuldade de transporte. Na altura era o que parece termos até recuado para aquele tempo por causa dos My Loves. Naquele tempo era o My Love por excelência, não tinha quase mini base. Estamos a falar dos anos 90, 95, 98, por aí. Então é um tempo que havia escassez de transporte. É uma criança que tem que se fazer a estrada, se fazer o transporte para ir à escola. Então foi difícil para mim. Chegou a andar a pé? Casa para a escola? Eu cheguei a andar a pé. Quantos quilómetros eram? Estamos a falar da zona da 2M para a zona da PO. São por aí 3 quilómetros. 3 a 3,5. Era. Até porque eu tinha amigos no Vale do Inflene. Aquilo era sair de casa até a zona do Vale do Inflene, enquanto fazes tempo à espera do seu colega amigo preparar-se para ir à escola, já descansava aquele troço dos 2 quilómetros que já tinha feito, e com os outros colegas e os demais íamos à escola. E assim era também ao regresso. Não chegávamos até a sentir tanto assim, porque até não tínhamos muita consciência de necessidade de transporte. Tudo bem. Passava algumas dificuldades quando estava em casa de mãe? Passei. E tinha que ir à escola, que considero eu que estava numa zona urbana, em que as diferenças de classe social e econômica já eram bem evidentes. Como é que se sentiu diante dessa situação naquele momento? Bom, é difícil hoje voltar a reequacionar aquilo, porque estávamos num momento em que dizíamos que ganhamos a liberdade, não é? Por ter saído da casa do papai, estamos a viver com mamãe, aquilo estava tudo bem. Mas à medida do tempo foi provando que não era o certo, na verdade, porque as necessidades eram evidentes. Mas chegou a sentir falta, por exemplo, do lanche, que lá já tinha como pão, mas em casa da mamãe, pelas dificuldades, provavelmente não tinha. Se deu a sentir isso, porque outras crianças já levavam pão que tu levavas quando estava em casa da mãe, mas do pai dizia, mas em casa da mãe já não podias, porque ela não tinha condições. Não, o pão sempre continuou. O pão sempre continuou. E estava eu a dizer que a mãe já era funcionária também. Já era funcionária, só não tinha como oferecer aquela vida de lorde, de banquete, não é? Mas para uma coisa básica, um transporte, um lanche, nós tínhamos, não é? Só que... Chegou a dormir sem comer um dia? Já.